Um outro ponto importante sobre a oração é a gente conhecer os benefícios que a gente consegue de Deus única e exclusivamente por meio da oração. E eu separei aqui 4 desses benefícios, coisas que você só consegue obter de Deus se você estiver gastando tempo em oração. O primeiro deles é a proteção emocional. Completa na sua apostila, por gentileza. O livro de Filipenses diz então para a gente não andar ansioso por coisa alguma, mas a gente deve fazer conhecida diante de Deus as nossas petições, quer dizer, jogar diante de Deus a nossa ansiedade. E a promessa do verso 7 diz que a paz de Deus, que excede o entendimento, vai guardar o nosso coração e vai guardar a nossa mente. Então, essa promessa é uma promessa para o nosso interior. Tem coisas que a gente ouve e que às vezes perturbam a nossa mente, tem coisas que a gente sente e que perturbam o nosso sentimento, o nosso coração. A gente precisa orar não só para que Deus tire essas coisas da gente, mas também para que Deus não permita que essas coisas cheguem. Então a gente precisa então fazer a oração de proteção emocional. Outro tipo de benefício que a gente obtém somente pela oração são as respostas existenciais. Escolhi, por exemplo, aí o texto de Juízes, quando conta a história de Gideão, um pedaço da história de Gideão, e ele faz uma pergunta, depois que Deus começa a falar com ele, depois Deus começa a sinalizar que vai usá-lo para fazer um certo trabalho, ele pergunta, se has de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, então faça tal coisa. Ele pede, faz aquele famoso teste, né, junto com Deus lá do algodão e da umidade. Então, quer dizer, ele precisava saber se a vida dele seria mudada, precisava saber se Deus daria um outro sentido para a sua vida, e Deus fez isso, mas primeiro Deus mostrou para ele. Um texto que eu coloquei também para ilustrar esse ponto é o livro de Atos capítulo 13, quando diz que havia um grupo de pessoas na igreja orando, jejuando, e Deus diz, olha, separa fulano e separa ciclano, separa Barnabé e separa Saulo. Quer dizer, eles tinham uma vontade de trabalhar para Deus, mas eles não sabiam exatamente o que Deus queria deles. E através da oração, nos dois casos, buscando a Deus, falando com Deus, Deus disse o que queria da vida deles. Então a gente consegue, e somente através da oração, o esclarecimento de quais são os objetivos que Deus tem, quais são os vários propósitos que Deus tem para as várias áreas da nossa vida. Outro benefício importante, obviamente, são as graças sobrenaturais. E aí eu peguei aqui um texto do livro de Atos, quando diz que Pedro estava lidando com uma pessoa que havia morrido, uma senhora de idade, que era muito querida pela igreja, e ele ora por aquela pessoa, e diz o texto que aquela pessoa abre os olhos, e Pedro então devolve aquela pessoa para as pessoas que amavam, né? Então as coisas sobrenaturais, obviamente, a gente só consegue através da oração. E a última coisa que eu separei para te falar, te mostrar como sendo um dos benefícios únicos da oração, é a superação dos limites. E aí eu escolhi o famoso texto lá da história de Jabes, que diz que Jabes era o sujeito que nasceu com aquela espécie de maldição que você deve se lembrar. A palavra Jabes significa aquele que causa dor, né? Então a mãe dele, quando ele nasceu, a mãe dele praticamente xingou ele, dizendo, olha, você é aquele que causa dor. E ele cresceu com aquilo na cabeça, com aquele pensamento, eu sou a pessoa que faz outras pessoas sofrerem, né? Em certo momento da sua vida, ele precisou se livrar daquela espécie de maldição. E como é que ele fez para se livrar daquela espécie de maldição e superar os limites que agora estavam ao seu redor? Ele era agora o líder do seu clã, da sua tribo, e ele carregava essa sina no seu coração, na sua alma, na sua história, e ele precisava que Deus mudasse a sua história, que Deus desse um novo caminho, que Deus levasse ele a superar aquela espécie de maldição. E diz a Bíblia lá no texto de Crônicas que Deus ouviu a oração de Jabes e ele superou aquela situação terrível. Esses são os benefícios únicos da oração.